Amanhã chega como uma nova oportunidade de alinhar a nossa casa, o nosso coração e os nossos caminhos diante de Deus. Antes que as preocupações do dia tentem ocupar espaço, existe um convite santo ecoando sobre nós. Escolher, com firmeza, a quem serviremos. Em meio a um tempo em que tantos lares vivem distraídos, cansados ou espiritualmente divididos, esta oração nasce como um chamado para reposicionar a alma, fortalecer a fé e lembrar que uma casa não se sustenta apenas por paredes, rotina ou esforço humano, mas pela presença do Senhor habitando em cada ambiente, em cada decisão e em cada pessoa que vive ali. Há algo profundamente poderoso quando o dia começa com uma decisão espiritual clara. Não se trata apenas de repetir palavras bonitas, mas de estabelecer um marco no espírito, como quem fecha portas para toda influência contrária e abre o coração para o governo de Deus. Quando declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, não estamos apenas fazendo uma afirmação de fé. Estamos levantando uma bandeira sobre o nosso lar, consagrando a nossa família, os nossos pensamentos, as nossas conversas, os nossos projetos e até as batalhas silenciosas que ninguém vê. Estamos dizendo que, acima da pressa, acima das pressões e acima das incertezas, existe um Deus digno de ser honrado dentro da nossa casa. Talvez existam lares em que o amor esteja ferido. Ambientes onde a paz foi sendo desgastada aos poucos, rotinas marcadas por silêncio pesado, preocupações financeiras, cansaço emocional e orações que parecem ter esperado tempo demais por uma resposta. Talvez existam pessoas assistindo agora com o coração apertado, desejando ver sua família mais unida, seus filhos mais protegidos, sua mente mais firme e sua casa novamente cheia de luz. E é exatamente por isso que esta mensagem precisa entrar fundo em nós nesta manhã. Deus ainda visita casas, Deus ainda restaura ambientes, Deus ainda firma famílias em sua presença, e nenhum cenário é complexo demais para a sua ação transformadora. A palavra nos mostra, em Josué capítulo 24, versículo 15, uma declaração que atravessa gerações com a mesma força. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não foi uma frase vazia. Foi uma posição, foi uma decisão tomada com convicção em meio a um povo cercado por escolhas espirituais decisivas. E nesta manhã, essa mesma verdade se torna também a nossa resposta. Em um mundo que tenta confundir valores, enfraquecer princípios e esfriar a fé dentro dos lares, nós nos levantamos em espírito para declarar que a nossa casa pertence ao Senhor, que os nossos caminhos pertencem ao Senhor e que o centro da nossa vida será ocupado pela presença de Deus. Servir ao Senhor dentro de casa também significa permitir que Ele seja visto nas pequenas coisas, na forma como falamos, na forma como perdoamos, na forma como suportamos uns aos outros, na maneira como conduzimos as lutas e administramos os dias difíceis. Uma casa que serve a Deus não é uma casa sem batalhas, mas é uma casa que aprende a atravessar batalhas sem entregar o altar, sem abandonar a fé e sem permitir que a desesperança tenha a palavra final. Mesmo quando tudo parece em ordem apenas por fora, o Senhor vê o interior, conhece as necessidades escondidas e sabe exatamente onde precisa tocar para trazer cura, direção e renovação. Por isso, esta manhã não deve ser vivida de forma automática. Ela carrega um valor espiritual. Ela pode se tornar um marco. Pode ser o início de um novo tempo de consagração, de fortalecimento e de alinhamento com a vontade de Deus. Onde houve frieza, o Senhor pode reacender. Onde houve medo, o Senhor pode firmar. Onde houve confusão, o Senhor pode trazer clareza. Onde houve peso, o Senhor pode derramar alívio. E onde houve divisão, o Senhor pode soprar reconciliação. Nada impede Deus de começar hoje uma obra profunda dentro da nossa casa. Desde que o nosso coração esteja disposto a dizer: Senhor, entra, governa, permanece e estabelece a tua vontade sobre nós. Fique comigo até o final, porque esta não será apenas uma oração para começar o dia. Este será um momento de posicionamento espiritual, de entrega sincera
e de declaração profética sobre a nossa vida e sobre o nosso lar. Hoje, nós vamos colocar a nossa casa diante de Deus, apresentar a nossa família, os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso sustento, os nossos sonhos e tudo aquilo que ainda precisa ser restaurado. E enquanto oramos, cremos que o Senhor visitará cada ambiente, fortalecerá cada coração e derramará graça sobre aquilo que parecia frágil. Prepare a sua alma, respire fundo e abra o coração, porque Deus pode tocar a sua casa de maneira poderosa nesta manhã. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com o coração rendido e com a decisão firmada no Espírito. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer notícia, antes de qualquer batalha do dia, nós levantamos esta declaração sobre a nossa vida e sobre o nosso lar. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Não queremos começar este dia apenas com rotina, pressa e obrigação. Queremos começar debaixo do Teu governo. Toma a nossa casa em Tuas mãos, visita cada ambiente, passeia entre as nossas paredes, alcança o que é visível e também o que ninguém percebe. Consagramos ao Senhor a porta de entrada e a mesa, os quartos e as conversas, os planos e os vínculos, as lágrimas escondidas e as alegrias ainda pequenas. Onde havia instabilidade, estabelece firmeza. Onde havia distração, levanta vigilância. Onde havia cansaço, sopra renovação. Que o Teu nome seja honrado dentro do nosso lar de forma viva, contínua e sincera. Hoje, diante do céu, nós nos posicionamos. Esta casa pertence a Deus. Pai amado, governa a atmosfera espiritual do nosso lar. Muitas vezes a casa parece em ordem por fora, mas o Senhor conhece o peso suspenso no invisível, a tensão silenciosa, a inquietação que percorre os cômodos, o desgaste que se acumula sem barulho. Por isso nós te pedimos uma visita profunda. Traz leveza ao ambiente, dissipa toda a opressão, desfaz toda a carga escura, interrompe ciclos de irritação, frieza, impaciência e tristeza que tentam se tornar comuns. Que a paz do Senhor não seja apenas uma ideia bonita, mas uma realidade perceptível. Faz da nossa casa um lugar onde o coração respira melhor, onde a alma encontra descanso e onde a presença de Deus se torna mais forte do que qualquer peso emocional. Sopra mansidão onde houve dureza, sopra reconciliação onde houve distanciamento, sopra alegria onde a rotina ficou cinza. Toca o clima espiritual deste lar e muda, desde a raiz, aquilo que vinha enfraquecendo a nossa comunhão. Deus de aliança, firma em nós uma decisão que não dependa do humor do dia nem da facilidade do caminho. Há muitas vozes tentando enfraquecer valores, confundir convicções e transformar em detalhe aquilo que o Senhor chamou de fundamento. Mas nesta manhã, nós nos levantamos para escolher o Teu caminho com firmeza. Em Josué, capítulo 24, versículo 15, a Tua palavra nos entrega uma decisão clara, corajosa e definitiva. Nós a recebemos como direção para o nosso tempo. Não aceitaremos um lar espiritualmente dividido, uma fé morna, uma devoção ocasional ou uma vida conduzida apenas pelos impulsos deste século. Dá-nos constância para Te buscar quando o dia estiver corrido. Dá-nos amor pela Tua palavra quando o corpo estiver cansado. Dá-nos discernimento para reconhecer aquilo que alimenta a vida e aquilo que contamina o interior. Faz da nossa escolha algo visível nas práticas, nas prioridades e nas renúncias. Nós Te pedimos uma casa marcada por fidelidade.
Entra, Senhor, nas relações da nossa família e toca as áreas onde o desgaste tentou se instalar. Tu conheces as palavras atravessadas, os silêncios longos, os ressentimentos antigos, os episódios mal resolvidos e as pequenas rachaduras que, com o tempo, ameaçam a estrutura da convivência. Nós não queremos apenas morar juntos. Queremos viver em unidade, honra e paz. Derrama cura sobre os vínculos dentro da nossa casa. Onde houve frieza, reacende afeto. Onde houve orgulho, planta humildade. Onde houve impaciência, derrama mansidão. Onde houve dureza, gera sensibilidade. Arranca a necessidade de vencer discussões e planta em nós o desejo de preservar a comunhão. Dá-nos sabedoria para ouvir sem ferir, responder sem esmagar e corrigir sem humilhar. Que o nosso lar não seja conhecido pela soma de tensões, mas pelo testemunho de restauração produzido pela Tua presença. Reconstrói o que enfraqueceu, reaproxima o que se afastou, sara o que ainda dói. Senhor, cobre também a nossa mente com a Tua luz. Existem batalhas que começam no pensamento, crescem na imaginação e quase dominam o coração antes mesmo de alguém perceber. Por isso submetemos ao Senhor o nosso mundo interior. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a Tua palavra nos ensina a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E nesta manhã nós fazemos exatamente isso. Levamos diante de Ti os medos insistentes, as preocupações exageradas, as conclusões apressadas, as lembranças dolorosas e toda a voz interna que tenta roubar a paz. Purifica a forma como pensamos, corrige a lente com a qual interpretamos a vida. Dá-nos sobriedade, equilíbrio e lucidez espiritual. Não permitas que a ansiedade conduza as nossas reações, nem que a insegurança defina as decisões da nossa casa. Traz clareza onde houve confusão, traz verdade onde houve mentira, traz descanso onde o pensamento vinha girando sem parar. Faz da nossa mente um lugar guardado por Ti. Sobre este dia que começa, nós liberamos dependência diante da Tua vontade. Entregamos ao Senhor as horas que ainda não vivemos, os encontros que ainda não aconteceram, as notícias que ainda não chegaram e os desafios que ainda não conhecemos. Vai adiante de nós, aplaina caminhos, fecha portas perigosas, abre direções corretas. Guarda-nos das respostas impulsivas, das escolhas precipitadas e das atitudes nascidas do cansaço. Em Salmo capítulo 37, versículo 5, a Tua palavra nos orienta a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti e o mais Tu farás. Por isso nós colocamos diante de Ti cada compromisso, cada deslocamento, cada conversa, cada tarefa e cada decisão. Dá-nos sabedoria para conduzir o dia sem perder a paz. Dá-nos serenidade para enfrentar imprevistos sem sair do eixo. Dá-nos sensibilidade para perceber a Tua mão até nas coisas pequenas. Que o nosso dia seja guiado pelo céu e não pela pressão. Acende, Pai, o altar da nossa vida espiritual. Não queremos aparências sem profundidade, costumes sem presença, nem palavras santas sem rendição verdadeira. Queremos fome de Deus. Queremos prazer na Tua presença. Queremos um lar em que o Teu nome seja lembrado com amor, reverência e constância. Reacende em nós o desejo pela oração sincera, pela leitura da Tua palavra, pelo silêncio diante de Ti e pela comunhão que alimenta a alma. Livra-nos da fé superficial, da religiosidade cansada e da rotina que esfria o coração. Faz da nossa casa um ambiente onde a Tua voz encontra espaço, onde os filhos percebem a verdade, onde os adultos se humilham e onde o nome de Jesus não é um detalhe decorativo, mas o centro real da vida. Que a nossa casa não apenas fale de Deus, mas reflita Deus. Que a nossa devoção não seja intensa apenas no discurso, mas firme na prática. Nós Te pedimos profundidade espiritual. Visita, Senhor, os lugares ocultos do nosso coração. Há dores que não viraram conversa, cansaços que ninguém notou, frustrações que foram sendo guardadas, medos que se esconderam atrás da força e pesos que atravessam os dias sem encontrar descanso.
Tu conheces o choro preso, o nó na garganta, a exaustão silenciosa e a batalha interna que cada pessoa da nossa casa enfrenta do seu próprio jeito. Por isso nós te pedimos, vai ao fundo da alma, toca o que ficou abafado, traz alívio ao coração sobrecarregado. Traz consolo à parte de nós que ainda se sente ferida. Traz refrigério à mente cansada. Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a tua palavra nos convida a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Nós acolhemos essa verdade e entregamos ao Senhor aquilo que já estava pesado demais para continuar nas nossas mãos. Faz da nossa casa um lugar de cura interior, e não apenas de sobrevivência emocional. Santifica, Deus, a linguagem do nosso lar. Toca a nossa boca, o tom da nossa voz, as reações rápidas, as palavras que escapam no calor do momento e até as frases que repetimos sem perceber o dano que causam. Muitas casas não ruem por falta de recursos, mas pelo desgaste contínuo de palavras duras, ironias, críticas, gritos, julgamentos e respostas sem graça. Nós não queremos isso sobre nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, a tua palavra nos chama a usar palavras boas para edificação, conforme a necessidade, para transmitir graça aos que ouvem. Nós recebemos essa instrução como direção para o nosso lar. Dá-nos firmeza sem agressividade. Dá-nos verdade sem aspereza. Dá-nos correção sem humilhação. Dá-nos silêncio quando falar seria destrutivo. Dá-nos sabedoria quando for necessário confrontar. Que a nossa casa seja marcada por palavras que curam, alinham, orientam e fortalecem. Purifica a linguagem do nosso lar. Deus de provisão, nós colocamos diante de Ti a área financeira da nossa casa. Tu conheces os compromissos, os boletos, os vencimentos, os cálculos, os limites, os medos e o peso que a instabilidade material pode lançar sobre uma família. Nós pedimos socorro, direção e sabedoria. Ensina-nos a administrar com prudência. Livra-nos das escolhas impulsivas, do desperdício, da desorganização e do desespero que adoece a alma. Abre portas de provisão, multiplica recursos, sela negócios corretos, rompe travas que têm limitado o sustento, fecha brechas por onde a paz vem escapando. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a tua palavra declara que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Nós nos apegamos a essa promessa e entregamos ao Senhor o pão da mesa, as contas do mês, a estrutura da casa e o futuro financeiro da família. Que não falte sustento, equilíbrio e sabedoria no nosso lar. Senhor fiel, nós te apresentamos os nossos filhos. Guarda-os no corpo, na mente, nas emoções e no espírito. Cobre cada passo deles quando saírem de casa, quando estudarem, quando trabalharem, quando estiverem longe dos nossos olhos e quando se virem diante de escolhas que podem marcar o futuro. Livra-os de acidentes, de amizades destrutivas, de influências perversas, de vícios, de enganos, de violências, de seduções espirituais e de tudo aquilo que tente afastá-los da tua verdade. Planta neles temor do Senhor, discernimento, pureza, coragem, identidade e fome de propósito. Que os olhos deles se voltem para o que edifica, que o coração deles seja sensível à tua voz. Em Isaías capítulo 54, versículo 13, a tua palavra diz que todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz deles. Nós tomamos posse dessa promessa e declaramos paz, proteção e destino santo sobre a vida dos nossos filhos. Ainda que existam batalhas, a mão do Senhor continuará sobre eles. Pai de misericórdia, nós colocamos diante de Ti o nosso trabalho e também aqueles entre nós que estão procurando emprego. Visita a rotina de quem já trabalha, os ambientes profissionais, os relacionamentos no serviço, as metas, os desafios, as injustiças e os desgastes que tantas vezes se acumulam. Dá-nos favor, equilíbrio, proteção, inteligência e honra. Livra-nos de humilhações, de ambientes adoecidos,
de perseguições e de portas que drenam a paz. E por aqueles que estão buscando uma oportunidade, nós clamamos por intervenção do céu. Abre portas certas, move circunstâncias, prepara encontros, concede respostas favoráveis, tira o peso do desânimo, renova a coragem de tentar outra vez. Em Salmo capítulo 90, versículo 17, nós pedimos que a bondade do Senhor nosso Deus esteja sobre nós e confirme a obra das nossas mãos. Estabelece trabalho digno, abre caminho para a provisão e mostra que o sustento da nossa casa continua guardado em tuas mãos. Senhor que cura, nós também te apresentamos a nossa saúde. Tu conheces o corpo cansado, os órgãos fragilizados, os sintomas persistentes, os exames aguardados, os diagnósticos difíceis, as dores escondidas e a apreensão de quem luta contra enfermidades. Estende a tua mão sobre os enfermos da nossa casa. Visita quem está em tratamento. Consola quem recebeu notícias assustadoras. Fortalece quem já se encontra exausto. Leva alívio a quem convive com limitações. Derrama paz sobre os familiares que acompanham essas batalhas com o coração apertado. Em Jeremias capítulo 30, versículo 17, a tua palavra declara: Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Nós recebemos essa promessa e suplicamos pelo teu agir. Livra-nos de enfermidades. Traz restauração física, emocional e espiritual. Faz cessar dores. Renova forças. Sopra vida onde o corpo enfraqueceu. Que o teu poder visite a nossa casa com cura, alívio e recuperação. Guarda-nos, Senhor, nas saídas e nas chegadas. Colocamos diante de ti as ruas, os trajetos, os veículos, os transportes, os compromissos externos e tudo o que envolve o movimento deste dia. Livra-nos de acidentes, distrações perigosas, violência, pessoas mal intencionadas e circunstâncias que poderiam trazer prejuízo, susto ou dor. Em Salmo capítulo 34, versículo 7, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por isso pedimos uma cerca de proteção sobre a nossa vida e sobre os nossos familiares. Quando não enxergarmos o risco, guarda-nos. Quando o cansaço tentar roubar a atenção, sustenta-nos. Quando houver perigo oculto, intervém antes. Que cada ida seja coberta pela tua mão e cada volta seja marcada pela tua fidelidade. Nós entregamos ao Senhor as nossas movimentações, os nossos destinos e os nossos retornos. Leva-nos em paz, traz-nos em paz. Conserva esta casa debaixo do teu cuidado. Ensina-nos, Deus, a construir uma cultura santa dentro do nosso lar. Não queremos uma casa onde o teu nome seja lembrado apenas em crises, nem um ambiente onde a rotina ocupe tanto espaço que a reverência se apague. Dá-nos consciência espiritual para perceber o que estamos permitindo entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelas conversas, pelos hábitos e pelas escolhas aparentemente pequenas. Ajuda-nos a filtrar o que enfraquece e a fortalecer o que edifica. Que o comum não nos roube a percepção do sagrado, que a correria não apague a oração, que o excesso de distrações não silencie a tua voz. Dá-nos discernimento para escolher melhor, renunciar com sabedoria e proteger o ambiente da nossa casa. Faz-nos lembrar que servir ao Senhor dentro do lar também envolve aquilo que cultivamos no secreto, o que toleramos em silêncio e o que alimentamos diariamente. Nós te pedimos um lar com direção espiritual, consciência limpa e temor santo. Pai amado, fortalece também as nossas emoções. Há dias em que o coração vacila, a coragem diminui, a alegria se enfraquece e a esperança precisa ser sustentada quase com lágrimas. Tu sabes onde a frustração marcou fundo, onde a tristeza tentou criar morada e onde o desânimo quase conseguiu vencer. Por isso nós te pedimos ânimo novo. Levanta-nos por dentro, fortalece o que estava abatido, reacende a expectativa do bem. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
nós nos agarramos a essa verdade. Renova-nos, faz o coração voltar a respirar, derrama força onde houve abatimento, derrama coragem onde houve medo, derrama esperança onde tudo parecia lento demais. Que a exaustão não defina a nossa identidade, nem o desânimo dite o ritmo da nossa casa. Tua força é maior do que o nosso desgaste, e nós dependemos dela nesta manhã. Senhor de justiça, nós colocamos diante de Ti as situações travadas, confusas e demoradas, que ainda fazem parte da nossa história. Há causas paradas, respostas que não chegam, portas que se mantêm fechadas, decisões de terceiros que nos afetam e cenários em que a sensação de impotência tenta apertar a alma. Mas nesta manhã, nós levantamos os olhos para o alto e nos lembramos de que o Senhor continua governando o que nós não conseguimos mover. Traz clareza ao que está confuso, desfaz amarras, acelera o que precisa avançar, intervém naquilo que ficou estagnado tempo demais, dá-nos sabedoria para agir quando houver direção, paz para esperar quando o tempo ainda não tiver chegado e confiança para não sermos consumidos pela ansiedade. Em Salmo capítulo 125, versículo 1, a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Dá-nos essa firmeza. Não seremos definidos pela demora. Seremos sustentados pela Tua fidelidade. Deus de graça, protege a unidade da nossa casa contra toda semente de divisão. Muitas rupturas começam pequenas. Uma mágoa não tratada, uma comparação alimentada, uma palavra atravessada, uma indiferença repetida, um orgulho que não cede. Nós te pedimos intervenção desde a raiz. Arranca todo espírito de competição, dureza, isolamento, ciúme, afastamento e insensibilidade. Dá-nos disposição para reconstruir pontes. Dá-nos maturidade para reconhecer falhas. Dá-nos humildade para pedir perdão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, a Tua palavra nos chama a suportar uns aos outros e a perdoar mutuamente. Nós acolhemos essa verdade e pedimos que ela se torne prática dentro do nosso lar. Que a nossa casa não seja um território de disputas silenciosas, mas um lugar onde o amor vence, a graça cura e a comunhão é preservada. Sustenta-nos em paciência, honra e ternura. Une o que estava se afastando. Reaproxima o que quase se perdeu. Faz a Tua paz vencer dentro de casa. Senhor Jesus, nós declaramos nesta manhã que a nossa casa será edificada sobre a rocha. Não queremos levantar um lar bonito por fora e frágil por dentro. Queremos fundamento, queremos verdade, queremos estrutura espiritual. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 25, a Tua palavra nos mostra o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Vieram chuvas, rios e ventos, mas aquela casa não caiu, porque estava fundamentada. Nós recebemos essa imagem como direção para a nossa vida. Vêm pressões, vêm lutas, vêm dias difíceis, mas nós não aceitaremos fundamentos instáveis. Renunciamos ao que é superficial, ao que é apenas aparência, ao que não sustenta o tempo da prova. Firma-nos em Cristo. Firma as nossas decisões em Cristo. Firma os nossos vínculos em Cristo. Firma o nosso futuro em Cristo. Quando os ventos soprarem, lembra-nos da rocha. Quando o medo vier, lembra-nos da rocha. Quando o desgaste vier, mantém-nos sobre a rocha. Senhor nosso refúgio, selamos esta parte da oração, reafirmando a decisão que marca esta manhã. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Não como frase bonita, não como tradição de família, não como impulso momentâneo, mas como posição espiritual, escolha diária e aliança viva. Sela essa palavra dentro de nós. Guarda a chama dessa decisão durante todo o dia. Quando a pressa vier, lembra-nos da aliança. Quando o cansaço vier, lembra-nos da Tua presença. Quando a tentação vier, lembra-nos de quem somos em Ti. Quando o medo bater, lembra-nos de que o Senhor já está adiante de nós. Consagramos ao Teu nome a nossa casa, os nossos familiares, os nossos filhos, o nosso sustento, a nossa saúde
e tudo o que ainda precisa ser restaurado. Permanece conosco desde esta manhã e faz do nosso lar um testemunho da tua fidelidade. Hoje nós nos levantamos com fé e declaramos diante do céu: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ensina-nos a aplicar a tua verdade na rotina, no uso do tempo, na forma de reagir, na administração da casa, na condução da família e nas escolhas que parecem pequenas, mas constroem destinos. Que a nossa obediência não seja parcial, seletiva ou instável. Dá-nos um coração ensinável, pronto para corrigir rotas e humilde para reconhecer excessos. Que a tua voz tenha peso real dentro da nossa casa. Que o teu querer não seja apenas ouvido, mas acolhido e praticado. Faze-nos viver aquilo que declaramos, para que a nossa fé não seja só discurso, mas expressão concreta de aliança com o Senhor. Deus eterno, nós te pedimos sabedoria para atravessar as estações da vida sem perder a essência da nossa fé. Há fases de abundância e fases de aperto, dias leves e dias exigentes, tempos de celebração e períodos em que a perseverança precisa falar mais alto do que a emoção. Em cada estação, guarda-nos de nos tornarmos espiritualmente instáveis. Se vier o tempo de fartura, mantém-nos humildes. Se vier o tempo de espera, mantém-nos confiantes. Se vier o tempo de poda, mantém-nos fiéis. Se vier o tempo de colheita, mantém-nos gratos em reverência. Não permitas que a nossa casa te busque apenas quando precisa de socorro, nem que o conforto produza esquecimento espiritual. Dá-nos maturidade para reconhecer a tua mão em todas as fases. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a tua palavra nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado. Ensina-nos a discernir o tempo que estamos vivendo e a caminhar com equilíbrio, sem desespero, sem soberba e sem murmuração, mantendo a nossa casa debaixo da tua direção em qualquer cenário. Pai de luz, nós colocamos diante de ti as decisões que afetam o futuro da nossa família. Existem escolhas que parecem simples, mas carregam peso sobre os próximos meses e até sobre os próximos anos. Por isso, nós pedimos discernimento para decidir bem. Não nos deixes escolher apenas pelo que parece mais rápido, mais confortável ou mais vantajoso aos olhos humanos. Dá-nos percepção espiritual para enxergar além da aparência. Fecha caminhos que parecem bons, mas escondem perda. Abre caminhos que talvez exijam fé, mas carregam paz e direção. Guarda-nos de alianças erradas, convites perigosos, associações imprudentes e projetos que nascem fora do centro da tua vontade. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 até o 6, a tua palavra nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Nós recebemos essa direção e te pedimos que endireites as nossas veredas. Guia a nossa casa em escolhas sábias. Dá-nos paz para negar o que não vem do Senhor e coragem para abraçar o que foi preparado por ti. Senhor, nós também entregamos diante de ti a nossa administração do tempo. Muitas vezes os dias passam corridos, as horas se enchem de demandas, a mente se divide entre tarefas e, sem perceber, o essencial começa a perder espaço. Por isso, nós te pedimos ordem. Ensina-nos a viver sem dispersão, sem excesso de urgências inventadas e sem desperdício de energia naquilo que não produz fruto. Dá-nos sabedoria para priorizar o que importa. Ajuda-nos a organizar a casa, o trabalho, os compromissos e os descansos de maneira saudável. Livra-nos do ativismo que esvazia a alma e da negligência que desestrutura a vida. Que o nosso lar não seja governado pela correria, mas por propósito. Em Salmo capítulo 90, versículo 12, a tua palavra nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nós acolhemos essa verdade e pedimos um novo olhar sobre o tempo. Dá-nos disciplina sem rigidez, produtividade sem opressão e descanso sem culpa. Faz-nos usar bem os dias que o Senhor nos concede, com equilíbrio, clareza e temor. Espírito Santo, sopra criatividade santa sobre a nossa casa. Há áreas da vida em que precisamos de novas ideias, soluções diferentes, estratégias maduras
e uma visão renovada para lidar com antigos desafios. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.